Papa Francisco chegou à prisão de Revivia para abrir a segunda porta santa do jubileu. Para o Santo Padre, esta foi a terceira visita à prisão durante seu pontificado. O Vaticano sempre foi um lugar de tradição, estabilidade e crenças profundamente enraizadas, inalterado ao longo de séculos de história. Mas agora, algo sem precedentes aconteceu. O Papa Francisco, um líder conhecido por sua humildade e disposição para desafiar o status quo, tomou uma decisão que provocou ondas de choque na Igreja Católica e além dela. Isso não é apenas outra reforma ou um ajuste na doutrina. É uma decisão tão ousada, tão inesperada, que deixou teólogos, líderes mundiais e fiéis comuns lutando para compreendê-la. Uma decisão que pode redefinir a fé e remodelar o futuro de uma das instituições mais antigas do mundo. E ainda assim, por trás das paredes do Vaticano, o raciocínio é claro, mas as implicações são impressionantes. A visão do Papa Francisco para o futuro da Igreja Católica. A Igreja Católica, com seus 1,3 bilhão de seguidores, encontra-se em uma encruzilhada fascinante sob a liderança do Papa Francisco. Conhecido por sua abordagem inovadora à tradição, este Papa passou mais de uma década reformulando as prioridades da Igreja, atraindo tanto admiração quanto críticas de todo o mundo. Mas o que está por vir? Como o Papa Francisco imagina o futuro da Igreja? Desde o momento em que o Papa Francisco saudou o mundo da varanda da Basílica de São Pedro, em 2013, sua visão ficou clara. Este não seria um papado enraizado no pompo, mas nas pessoas. Ele escolheu a humildade em vez da grandiosidade, vivendo em uma casa de hóspedes modesta, em vez do palácio apostólico ornamentado. Essa escolha não foi apenas simbólica, mas estabeleceu o tom para um papado fundamentado na simplicidade e no serviço. A liderança de Francisco tem girado em torno de 3 temas centrais: inclusão, humildade e alcance aos marginalizados. Seus esforços para acolher pessoas de todos os estilos de vida, sejam pobres, deslocados ou que se sentem ostracizados pela Igreja, marcam uma mudança profunda em relação à tradição. Tome como exemplo seus comentários sobre indivíduos LGBTQ+. Embora a posição doutrinária da Igreja não tenha mudado, as palavras do Papa Francisco, "Quem sou eu para julgar?", ofereceram uma sensação de abertura que muitos não sentiam antes. O mesmo pode ser dito de sua defesa dos imigrantes, suas visitas a campos de refugiados e sua ênfase no diálogo interreligioso. Esses não são apenas atos de boa vontade. Eles sinalizam uma igreja tentando construir pontes em um mundo cada vez mais fragmentado. Será que essa mudança de tom será suficiente para trazer de volta aqueles que sentem que a igreja os deixou para trás? As apostas nunca foram tão altas. Além de seu foco na inclusão, o Papa Francisco tem mergulhado em questões sociais mais amplas que vão muito além da Igreja. Sua encíclica Laudato Si é um documento inovador que reformulou a mudança climática como uma questão moral, instando os católicos e o mundo a cuidar de nossa casa comum. Ao vincular a fé à preservação ambiental, Francisco posicionou a Igreja como líder no enfrentamento de uma das maiores ameaças existenciais da humanidade. Ele não parou por aí. Por meio de iniciativas voltadas para combater a desigualdade global, o Papa Francisco tem desafiado sistematicamente os sistemas econômicos que priorizam o lucro em detrimento das pessoas. Sua crítica vocal ao capitalismo desenfreado provocou debates não apenas dentro da Igreja, mas também entre líderes mundiais. No entanto, essas posturas progressistas não vieram sem resistência. Críticos dentro da Igreja, especialmente entre as facções conservadoras, temem que a abordagem de Francisco possa se afastar demais dos ensinamentos tradicionais. Essa tensão entre tradição e reforma é uma característica definidora de seu papado. Mas aqui está a questão. O Papa Francisco conseguirá equilibrar a inovação sem romper com as tradições profundamente enraizadas da Igreja? É um ato de equilíbrio como nenhum outro. Embora as reformas do Papa Francisco tenham causado impacto, elas acontecem em um momento em que a Igreja enfrenta imensos desafios. O principal deles é o declínio na frequência às missas, especialmente na Europa e na América do Norte. Muitos jovens veem a religião como desatualizada ou irrelevante para suas vidas, criando um abismo crescente entre a Igreja e o mundo moderno. Isso não é apenas sobre bancos vazios.
É sobre a própria sobrevivência da Igreja em regiões onde sua influência já foi inabalável. As gerações mais jovens, moldadas pela cultura digital e por valores em transformação, frequentemente questionam as posições da Igreja em questões como o papel das mulheres, os direitos LGBTQ+, e os escândalos de abuso sexual. E ainda assim, o Papa Francisco parece não ter medo de enfrentar essas críticas de frente. Em um mundo onde as instituições costumam ser rígidas, sua disposição para ouvir e se adaptar se destaca. Mas será que isso será suficiente? O que acontece quando séculos de tradição colidem com um mundo em rápida mudança? A resposta pode moldar não apenas a Igreja, mas o curso da história. O Papa Francisco deixou claro que não busca desmantelar as tradições da Igreja, mas garantir que elas ressoem no mundo atual. Ele tem chamado por uma igreja mais sinodal, um termo que significa caminhar juntos, onde as decisões são tomadas coletivamente e não ditadas de cima para baixo. Essa mudança, embora sutil, pode marcar uma nova era de liderança, promovendo um senso de propósito compartilhado entre o clero e os leigos. No entanto, os críticos argumentam que essa abordagem corre o risco de diluir os ensinamentos fundamentais da Igreja. Eles veem os movimentos de Francisco em direção à reforma como a flexibilização de algumas restrições para católicos divorciados e recasados, como passos em direção ao compromisso em vez da clareza. Mas Francisco parece permanecer firme. Sua visão para o futuro da Igreja inclui não apenas continuidade em sua missão central, mas também inovação em como ela se engaja com um mundo fragmentado. Seja por meio do uso de ferramentas modernas de comunicação ou da defesa da justiça social, Francisco imagina uma Igreja que é ao mesmo tempo firme e responsiva. Poderia essa mistura do antigo e do novo revitalizar a Igreja ou aprofundará ainda mais as divisões já existentes dentro dela? O legado de Francisco e o futuro da Igreja. Ao se aproximar do 11º ano de seu papado, o legado do Papa Francisco já é monumental. No entanto, o futuro que ele imagina ainda está se desenrolando. Uma das questões mais urgentes é garantir que a liderança da Igreja reflita seus valores de humildade e abertura. Há muita especulação sobre quem será seu sucessor e se esse líder continuará seu caminho de reformas. Mas a visão de Francisco é maior do que qualquer líder individual. Trata-se de criar uma igreja que não apenas pregue, mas haja. Uma igreja que esteja ao lado dos oprimidos, ouça os que não têm voz e busque unidade em um mundo cada vez mais dividido. Desde as mudanças climáticas até o diálogo interreligioso, sua abordagem sinaliza uma igreja que não se retira dos problemas do mundo, mas entra neles. À medida que a igreja navega por águas desconhecidas, a pergunta permanece: ela estará à altura dos desafios de uma nova era ou sucumbirá ao peso de sua própria história? Apesar dos desafios, a visão do Papa Francisco para a Igreja Católica é, em última análise, uma de esperança. Ele acredita em uma igreja que reflete os ensinamentos de Cristo, não apenas na doutrina, mas na ação. Seja por meio de sua incansável defesa dos marginalizados, de seus ousados apelos ambientais ou de seus gentis lembretes do amor de Deus por todos, Francisco tem consistentemente incentivado os católicos a pensarem além de si mesmos. O próximo Papa. Qualidades-chave para liderar a Igreja. À medida que a Igreja avança, fica claro que o Papa Francisco lançou as bases para uma fé inclusiva, compassiva e resiliente. O caminho à frente pode ser incerto, mas sob sua liderança, a Igreja Católica deu passos em direção a um futuro que é profundamente enraizado e, ao mesmo tempo, refrescantemente aberto. A Igreja Católica está em uma encruzilhada, enfrentando um mundo que é mais interconectado e, ainda assim, profundamente dividido. Enquanto o Papa Francisco se aproxima do crepúsculo de seu papado transformador, a pergunta na mente de todos é clara: quais qualidades definirão o próximo líder da Igreja? Essa não é apenas uma questão de teologia ou tradição, mas sobre o que a Igreja Católica representa em um mundo em rápida mudança. Em um mundo dilacerado por divisões, será que o próximo líder da Igreja será capaz de remendar as fraturas globais? Uma das qualidades mais críticas para o próximo Papa é a capacidade de unir. A própria Igreja é diversa, abrangendo continentes, línguas e culturas, e seus membros frequentemente mantêm visões conflitantes sobre questões como tradição, reforma e moralidade. Além das divisões internas,
o Papa também deve servir como um construtor de pontes em um mundo fragmentado, promovendo a paz entre diferentes religiões, nações e comunidades. Os esforços do Papa Francisco para engajar-se com outras fés, particularmente o islamismo e o judaísmo, estabeleceram um padrão elevado. O próximo Papa precisará não apenas continuar esse diálogo, mas aprofundá-lo, navegando pelas complexidades das relações interreligiosas. Imagine um mundo onde a Igreja Católica desempenha um papel central na resolução de tensões entre o cristianismo e o islamismo, no Oriente Médio, por exemplo, ou entre ideologias concorrentes e sociedades polarizadas. Mas unidade não significa uniformidade. O próximo Papa deve abraçar a diversidade da Igreja enquanto incentiva o respeito mútuo e a compreensão. Com mais de 40% dos católicos vivendo na América Latina, uma presença crescente na África e raízes profundas na Europa e na América do Norte, o mosaico global da Igreja é sua maior força. O próximo líder deve tecer esses fios juntos, criando uma igreja que se sinta como um lar para todos os seus membros. E se o poder não for sobre prestígio, mas sobre serviço? O próximo Papa deve incorporar essa verdade radical. A humildade tornou-se a marca registrada da liderança do Papa Francisco. Desde a escolha de viver na modesta casa de hóspedes do Vaticano, até o gesto de lavar os pés de prisioneiros, seu papado redefiniu o significado de liderar. O próximo Papa precisará levar adiante esse espírito de serviço, garantindo que a Igreja permaneça uma defensora dos marginalizados e uma fonte de conforto para os necessitados. A próxima liderança: um serviço autêntico e global. Isso não se trata apenas de gestos grandiosos. É sobre se conectar com as pessoas comuns de maneiras autênticas e significativas. O futuro Papa deve ser alguém capaz de entrar em um campo de refugiados lotado e ouvir, não apenas falar. Alguém que veja o sofrimento dos pobres como um chamado à ação e não apenas um problema distante. O elemento de cuidado pastoral do papel é igualmente vital. Católicos ao redor do mundo procuram o Papa para orientação não apenas em questões espirituais, mas também para navegar os desafios da vida cotidiana. O próximo líder deve ser acessível, empático e profundamente sintonizado com as alegrias e lutas das pessoas comuns. Eles devem personificar um tipo de liderança que não busca governar de cima, mas caminhar ao lado dos fiéis. O futuro da Igreja Católica reside onde sua fé cresce mais rapidamente. O próximo Papa pode abraçar essa mudança. O Sul global, abrangendo regiões como África, América Latina e partes da Ásia, é agora o coração do catolicismo. Com comunidades vibrantes e números crescentes, essas áreas representam a maior esperança da Igreja para o futuro. No entanto, elas muitas vezes foram negligenciadas em favor dos tradicionais centros de poder europeus. Isso precisa mudar. O próximo Papa deve ativamente elevar as vozes dessas regiões, garantindo que elas tenham um lugar na mesa de decisões. A África, por exemplo, abriga algumas das populações católicas que mais crescem, com congregações dinâmicas e clero jovem e apaixonado. A América Latina continua sendo um reduto católico, mas enfrenta desafios do secularismo e de movimentos evangélicos. Na Ásia, especialmente nas Filipinas e na Índia, a fé prospera, apesar do pluralismo cultural e religioso. Ao destacar essas regiões e priorizar suas preocupações, o próximo Papa pode tornar a Igreja verdadeiramente global. A relevância de um Papa do Sul global. Isso inclui abordar questões urgentes como pobreza, migração e mudanças climáticas, que impactam desproporcionalmente o Sul global. Também significa ouvir, realmente ouvir, as perspectivas e necessidades únicas dos católicos nessas regiões. O poder simbólico de eleger um Papa do Sul global não pode ser subestimado. Isso sinalizaria uma mudança profunda, reconhecendo que o catolicismo não é mais uma instituição europeia, mas uma fé mundial. Líderes como o cardeal Luiz Antônio Tagle, das Filipinas, e o cardeal Peter Turkson, de Gana, incorporam essa visão inclusiva, tornando-os fortes candidatos ao papel. Se o próximo Papa vier do Sul global, isso poderia redefinir a identidade do catolicismo para as próximas gerações. 3 candidatos principais para a sucessão. A questão de quem sucederá o Papa Francisco despertou curiosidade não apenas dentro da Igreja Católica, mas em todo o mundo, com rumores ecoando pelos corredores do Vaticano e especulações surgindo em círculos religiosos e seculares.
Três nomes consistentemente ganham destaque. Cada um desses cardeais incorpora uma visão única para o futuro da Igreja, com suas forças e desafios moldando o que pode ser uma era monumental pela frente. Cardeal Pietro Parolin, o diplomata do Vaticano. O cardeal Pietro Parolin, frequentemente descrito como o primeiro-ministro do Vaticano, atua como secretário de Estado, uma das posições mais influentes na hierarquia católica. Seu trabalho raramente aparece nas manchetes, mas suas impressões digitais estão em toda a estratégia global da Igreja. Conhecido por sua diplomacia silenciosa, mas eficaz, Parolin tem estado à frente dos esforços do Vaticano para mediar a paz e promover a liberdade religiosa em todo o mundo. Um de seus feitos mais notáveis é o controverso Acordo Vaticano-China, um acordo pioneiro destinado a reconciliar a Igreja Católica, controlada pelo Estado na China, com o Vaticano. O acordo permite que ambos os lados tenham voz na nomeação de bispos na China, uma questão anteriormente controversa. Embora celebrado por alguns como um passo ousado em direção à unidade, outros criticam como um compromisso que arrisca a independência da Igreja clandestina. As forças de Parolin estão em seus instintos geopolíticos afiados. Ele navegou habilmente em relações delicadas com potências globais, dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Seus esforços para promover o diálogo interreligioso, particularmente com o Islã, demonstram sua habilidade em construir pontes em um mundo cada vez mais polarizado. Sua postura calma e foco na unidade fazem dele uma figura estável em tempos turbulentos. No entanto, pode a diplomacia inspirar um rebanho que anseia por conexão espiritual? Críticos argumentam que o foco diplomático de Parolin pode ofuscar as dimensões pastorais do papado. Embora sua perspicácia política seja inquestionável, alguns temem que sua abordagem possa carecer do toque pessoal necessário para se conectar com os católicos comuns. Ainda assim, seus apoiadores acreditam que sua profunda compreensão do papel global da Igreja o torna uma escolha convincente em uma era definida por desafios internacionais complexos. Próximo candidato: Cardeal Luiz Antônio Tagle. Tagle aparece como um dos favoritos para um papado global, mas a análise completa do próximo candidato seguiria nesta sequência. O cardeal Luiz Antônio Tagle, carinhosamente apelidado de o Papa Francisco da Ásia, exala calor humano e humildade. Desde sua infância modesta nas Filipinas até seu atual papel como chefe da Caritas Internationalis, o braço humanitário global da Igreja, Tagle incorpora um tipo de liderança que atrai as pessoas. Com seu sorriso característico e estilo acessível, ele se tornou uma figura querida não apenas na Ásia, mas em todo o mundo católico. A conexão de Tagle com os marginalizados. A ligação de Tagle com os marginalizados é evidente. Crescendo em um país com significativa pobreza, ele testemunhou em primeira mão as lutas dos menos favorecidos. Essa experiência molda seu ministério, que prioriza os pobres, os sem-teto e os excluídos da sociedade. Como arcebispo de Manila, Tagle não apenas falava sobre serviço, ele o vivia. Desde lavar os pés dos pobres até entregar ajuda durante desastres naturais, ele tornou a mensagem do Evangelho sobre amor e humildade algo tangível. Mas será que sua compaixão compromete sua força administrativa? O apelo de Tagle aos jovens. A habilidade de Tagle de se conectar com os jovens é outro marco de sua liderança. Em uma época em que muitos jovens se sentem desconectados da religião, Tagle usa sua simpatia e humor para preencher essa lacuna. Sua adoção de tecnologias modernas, incluindo redes sociais, permite que ele alcance as novas gerações de maneiras que poucos líderes da Igreja conseguiram. Apesar de seu apelo global, alguns se perguntam se o estilo compassivo de Tagle pode carecer do rigor administrativo necessário para governar uma instituição mundial como a Igreja Católica. Seus críticos questionam se ele conseguiria lidar com as complexidades do Vaticano, mas seus defensores argumentam que sua abordagem visionária e inclusiva poderia trazer renovação e esperança a uma igreja que precisa de ambos. E se o próximo Papa for uma voz pela justiça, igualdade e pelo Sul global? Cardeal Peter Turkson, uma liderança africana para um futuro global. O cardeal Peter Turkson, de Gana, representa uma possibilidade histórica, um Papa da África. Como um dos defensores mais vocais da Igreja pela justiça social e ambiental, a liderança de Turkson é fundamentada em clareza moral e compromisso com mudanças sistêmicas. Sua perspectiva vinda do Sul global
onde o catolicismo está em pleno crescimento, poderia mudar profundamente o foco e as prioridades da Igreja. Turkson desempenhou um papel central na elaboração da encíclica Laudato Si, de Papa Francisco, sobre a preservação ambiental. Suas contribuições destacaram a responsabilidade moral de cuidar do planeta, conectando preocupações ecológicas à missão da Igreja de servir os pobres. A profunda compreensão de Turkson sobre como as mudanças climáticas afetam desproporcionalmente as comunidades vulneráveis destaca sua dedicação em abordar a interseção entre justiça e fé. Como o primeiro cardeal ganense, a trajetória de Turkson é um poderoso testemunho da crescente influência da Igreja na África. O continente, com sua população católica jovem e vibrante, é uma força crescente dentro da Igreja. E a liderança de Turkson poderia simbolizar uma histórica aceitação desse dinamismo. Ele tem consistentemente defendido as vozes das comunidades marginalizadas, promovendo políticas que priorizam a dignidade humana acima do lucro. Será que sua determinação silenciosa é exatamente o que a Igreja precisa agora? Embora a liderança moral de Turkson seja amplamente admirada, ele é por vezes visto como menos carismático que outros candidatos. Seu estilo é mais contemplativo e moderado, o que alguns críticos interpretam como falta de dinamismo. No entanto, seus apoiadores argumentam que seu alinhamento estratégico com a visão de inclusão e justiça de Papa Francisco o torna um sucessor natural. Sua ênfase na escuta, colaboração e ação ética poderia guiar a Igreja para uma nova era de relevância global. A escolha do próximo Papa. 3 caminhos para o futuro. À medida que a Igreja Católica enfrenta uma era de mudanças rápidas, as apostas para seu próximo líder são enormes. Declínio na frequência às missas, desconexão geracional e tensões entre modernidade e tradição exigem um líder capaz de enfrentar esses desafios com graça e sabedoria. Cada um desses cardeais, Parolin, Tagle e Turkson, oferece um caminho único para o futuro. Parolin. Sua diplomacia poderia estabilizar a Igreja em um mundo cada vez mais fragmentado. Tagle. Sua compaixão poderia inspirar uma nova geração de católicos a abraçarem sua fé. Turkson. Sua clareza moral poderia posicionar a Igreja como líder em justiça global e preservação ambiental. Mas quem entre eles pode verdadeiramente unir um rebanho global e liderar a Igreja em seu próximo capítulo? A resposta está longe de ser clara. A especulação continua a girar, com o Papa Francisco oferecendo apenas pistas e nenhum endosso oficial. O que é certo, porém, é que o próximo Papa herdará uma Igreja em um momento crucial, onde as decisões tomadas agora terão repercussões nas próximas décadas. A corrida para suceder o Papa Francisco não é apenas sobre quem usará as vestes brancas a seguir. É sobre o tipo de igreja que surgirá para atender às demandas de um mundo em constante mudança. Será uma igreja de diplomacia, como Parolin imagina? Uma igreja de compaixão e inclusão, como Tagle exemplifica? Ou uma igreja de justiça e ação ousada, como Turkson defende? As respostas podem chegar mais cedo do que pensamos, mas uma coisa é clara: o futuro do catolicismo está pronto para uma transformação. What kind of leader does the Church need right now? During a private gathering with senior Vatican officials, Pope Francis shared candid insights about the qualities the Catholic Church requires in its next leader. While refraining from offering an official endorsement, he singled out Cardinal Luis Antonio Tagle as a figure who embodies the traits necessary to navigate these challenging times. Pope Francis' admiration for Tagle was evident, particularly in his ability to connect with people, especially the youth and marginalized communities. Describing Tagle as a leader who genuinely lives the gospel, Francis praised his humility and pastoral approach, qualities that resonate deeply with the Pope's vision of an inclusive, compassionate church rooted in serving those on the periphery. Could a Filipino cardinal lead the global church? The rise of Cardinal Tagle as a strong contender for the papacy carries profound implications for the Catholic Church. As the first Asian cardinal to emerge as a serious candidate, Tagle symbolizes a significant shift in the Church's center of influence, especially given the flourishing of Catholicism in Asia. Vibrant communities, youthful populations, and a deep integration of faith into daily life characterize the region, and Tagle's leadership could herald a new era of diversity and inclusivity. Pope Francis underscored the importance of this shift, emphasizing Tagle's ability to bridge global and regional audiences.
Born in the Philippines, a nation where faith permeates the fabric of society, Tagle brings the stories and struggles of his people into his global ministry. As head of Caritas Internationalis, the church's global humanitarian organization, he has built a reputation as a compassionate advocate for justice, migration, and poverty relief. A leader who lives humility. Tagle doesn't just preach humility, he exemplifies it. Often called Asia's Pope Francis, he is known for his disarming warmth and ability to connect with ordinary people. His pastoral approach, marked by heartfelt engagement and relatability, has made him a beloved figure across continents. One of Tagle's most remarkable strengths is his connection with young people. In an era when many young Catholics feel distant from the church, Tagle has bridged the gap through his use of modern communication tools, including social media. His authentic messages infused with humor and personal anecdotes resonate with a generation seeking purpose and sincerity. Advocacy for the marginalized. Equally noteworthy is Tagle's commitment to marginalized communities. His ministry is rooted in serving the poor and addressing inequality. Whether washing the feet of the homeless or advocating for refugees, he embodies the church's mission to be a voice for the voiceless. Tagle's leadership style, empathetic, direct, and action-oriented, signals a church that stands alongside the oppressed and takes meaningful steps to address systemic injustices. Implications for the church's future. Pope Francis' comments about Tagle set a roadmap for the next era of Catholic leadership. His remarks emphasize the need for a leader who is inclusive, compassionate, and globally connected. Tagle's potential leadership holds particular promise for younger generations, whose values often align with his advocacy for social justice, climate action, and human dignity. At a time when many question the relevance of religion in a modern, fast-paced world, Tagle's ability to engage with youth and speak to their aspirations could revitalize the church. For marginalized communities, his rise represents hope and solidarity, signaling a church that will continue to address their needs and fight for systemic change. A new era of leadership? The broader implications of Pope Francis' comments extend beyond Tagle himself. By elevating a leader from the global south, the Pope is embracing a more inclusive vision of Catholicism that reflects the church's growing diversity. As the faith expands in regions like Asia, Africa, and Latin America, leadership that resonates with these dynamic communities becomes increasingly vital. Tagle's unique ability to connect with global audiences while remaining deeply rooted in his regional context positions him as a transformative leader. His potential election would not only mark a symbolic milestone, but could also bring fresh perspectives to long-standing challenges within the church. A crossroads moment. As the Catholic Church faces declining attendance in some regions, generational disconnect, and tensions between tradition and modernity, the stakes for its next leader are monumental. Pope Francis has laid the foundation for an inclusive and outward-facing church. Now the question remains, who will carry this legacy forward? If Cardinal Tagle is chosen, his leadership could usher in a new era defined by empathy, social action, and a truly global perspective. Regardless of who steps into the role, the decisions made in the coming years will shape the Church's identity for generations to come, influencing its ability to inspire and unite a world in flux. The uncertain path. Ahead, has Pope Francis pointed us toward the future? While Pope Francis's comments are not an official declaration, they hold immense symbolic significance. His words have ignited widespread speculation and debate about the future direction of the Catholic Church. For many, Cardinal Luis Antonio Tagle embodies the essence of Pope Francis's vision, a church that is humble yet bold, inclusive yet deeply rooted in its traditions. As Catholics worldwide await further developments, one thing is certain: Pope Francis's candid insights have set the stage for one of the most pivotal discussions in modern church history. Whether or not Tagle ultimately ascends to the papacy, his example and the values he represents offer a compelling vision for the future of Catholic leadership. A vision rooted in humility and inclusivity. Tagle's potential leadership could mark a transformative chapter in the Church's history. His emphasis on compassion, social justice, and engagement with marginalized communities resonates deeply in a world yearning for unity and hope. By highlighting Tagle's pastoral approach and his ability to connect with people from all walks of life, Pope Francis has underscored the importance of leadership that bridges divides and fosters inclusion. What lies ahead? The final choice of the next pope remains uncertain,
But Pope Francis's comments have undeniably shaped the conversation. Could another leader rise to the occasion, bringing their unique strengths to guide the Church in these challenging times? Or is Tagle truly the embodiment of the Church's evolving mission in the 21st century? Share your thoughts. As this story unfolds, we invite you to reflect and share your perspective. Do you agree with Pope Francis's implied endorsement of Tagle, or do you see another leader better suited to carry the Church forward? The world is watching, and the conversation is far from over. If you enjoyed this discussion, don't forget to like, share, and subscribe for more updates and analysis on this critical moment in Church history. Turn on the notification bell to stay informed about future content. Thank you for watching, and we'll see you in the next video.